qual que você acredita que é a importância da oferta, não para talvez para a gente que é marqueteiro do digital, mas às vezes para um empreendedor, um profissional liberal, um dono de negócio que quer utilizar a internet para ganhar mais? Você pode ter um produto muito bom, e que a maioria dos profissionais que a gente trabalha, graças a Deus, tem produtos muito bons, né? São bons profissionais, mas talvez você não consiga comunicar o valor desse produto para as pessoas. Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o TerraVis Talks. Eu sou, como sempre fui até agora, Caio Rodrigues. Eu estou mais uma vez com o meu amigo e sócio, Thiago Miller. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Na verdade, eu acho até que é um assunto cuja importância está sendo mais percebida pelas pessoas de uns tempos para cá, assim, as pessoas estão parando para pensar mais nisso. E esse assunto, antes de revelá-lo, é parte daquela nossa série. Como vocês sabem, o TerraVis Talks é um podcast para você, dono de negócio, empreendedor, empresário, que quer entender como você pode usar a internet e as redes sociais para vender mais, para faturar mais. E esse podcast tem basicamente até hoje aqui 3 quadros diferentes. Então nós temos os episódios em que a gente traz um convidado, são empresários, às vezes profissionais, colegas nossos ou de áreas correlatas, para trazerem as suas contribuições empíricas do campo de batalha sobre aquele assunto que vai ser o tópico do episódio. Em outros casos, a gente pega um livro, ele é meio que o nosso convidado, né, do dia, e a gente analisa aquele livro para você que leu e gostaria de ter alguém para conversar sobre aquele título, ou que não leu e quer saber se vale a pena, entender um pouco mais do conteúdo daquele livro e ter essa experiência de estar conversando, discutindo aquele livro com a gente. E por último, mais recentemente, a gente abriu um novo quadro em que a gente pega um tópico, um item específico dentro do marketing digital que a gente entende que tem um alto impacto no seu faturamento, nas suas possibilidades de ganho, e a gente destrincha ele nos mínimos detalhes. Então a gente já teve um episódio sobre páginas de conversão, landing pages, páginas de cadastro e tudo mais. E já tivemos também um episódio sobre anúncios. Como é que você monta o criativo do seu anúncio, seu vídeo, por exemplo, para rodar e ter os melhores resultados ali no Meta Ads ou no Google Ads. Hoje, o nosso foco vai ser a oferta, que é uma palavra que já traz, eu acho que, muita carga semântica aí, que é importante a gente, ao longo do episódio, definir essa palavra, porque pode gerar confusões, porque as pessoas usam oferta para mais de uma coisa, né? Então a gente vai entrar no detalhe, mas a gente verdadeiramente acredita que a oferta é um item extremamente importante e que pode aumentar muito o seu potencial de ganho se ela for bem montada, bem planejada e executada. Então, eu gostaria de já sair passando a bola para o meu amigo e sócio copywriter, porque como vocês sabem, ele é o cara para esse tipo de assunto, né? Eu vou ser bem honesto, que eu tive que estudar para me preparar para esse episódio, que eu não queria passar vergonha, claro, queria também que a gente passasse as melhores informações para vocês. Mas quem vive isso muito na prática é o Thiagão, então eu já te pergunto, qual que você acredita que é a importância da oferta, não para talvez para a gente que é marqueteiro do digital, mas às vezes para um empreendedor, um profissional liberal, um dono de negócio que quer utilizar a internet para ganhar mais? Cara, legal, sensacional. Para começar, eu tô bastante empolgado aqui nesse episódio. E sim, é verdade, eu uso bastante esse conceito. Na verdade, eu desenvolvo oferta com frequência, né? Mas você está sendo humilde, porque você é um cara que conhece bastante de oferta também. Você é um cara que vive isso na prática, né? A gente está sempre falando de negócio. E oferta é uma coisa que está no coração, né? É engraçado, né? Porque a gente fala sobre muitas coisas e muitas coisas parecem estar no coração, mas eu falo de verdade aqui. Oferta realmente está no coração do negócio, porque se a gente for pegar realmente na palavra mesmo, é o que você está oferecendo, né? É o que você está ofertando para o mercado. Então, é o que você tem de mais valor que você está entregando para as pessoas, né? Então, qual que é a importância, respondendo sua pergunta, né? Para os empresários de entender de oferta? Bom, a importância
é muito simples. Você pode ter um produto muito bom, e que a maioria dos profissionais que a gente trabalha, graças a Deus, tem produtos muito bons, né? São bons profissionais, mas talvez você não consiga comunicar o valor desse produto para as pessoas. E pro produto, eu tô falando aqui produto e serviço. Talvez você não consiga comunicar isso. Então, significa que você não conseguiu empacotar, podemos dizer assim, o seu produto de uma forma que as pessoas conseguissem perceber esse valor e, por consequência, que elas queiram comprar. Né? Então, esse é o fator oferta aí que é muito importante. É assim, como que eu vou fazer com que isso seja muito atraente para as pessoas, sabe? Vou fazer uma analogia besta aqui, mas vamos supor que você faz, a melhor comida do mundo, aquela comida, sabe, de vó mesmo, aquele negócio e tal. Só que a sua apresentação é horrível. Assim, você joga tudo numa panela e tal. Pode ser que a pessoa, quando experimente a sua comida, fale, isso aqui devia estar num restaurante do lado do Louvre, em Paris, né? Só que, olhando para aquilo, ela dificilmente vai perceber isso e ela dificilmente vai querer comer aquilo. Aí, a partir do momento que você vai lá, faz a sua apresentação, você coloca todos os elementos, você faz, né, um negócio visual, deixa o cheiro mais agradável e tudo mais, né, o aroma, sei lá, enfim, certo? Você apresenta de uma forma diferente, a pessoa já vai fazer uma associação daquilo com o restaurante ao lado do Louvre. Eu dei um exemplo aqui, meio assim, da casa da avó ao Louvre, né? Mas não significa que a oferta necessariamente é só para quem quer ter alto valor e luxo. Não é isso. Qualquer serviço necessita de uma boa oferta. Então, basicamente, para mim, essa é a importância. É você não desperdiçar aquilo que você tem de valor. É pelo contrário, você conseguir mostrar isso para as pessoas. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Uma pausa rápida aqui na nossa programação. Para você que acompanha o nosso podcast, o TerraVis Talks, fica claro que são muitos os conceitos de vendas, de marketing digital que são necessários para a gente conseguir impulsionar as vendas do nosso negócio. E no seu dia a dia corrido de empreendedor, de dono de empresa, é praticamente impossível você aplicar tudo isso. O que você precisa é de uma outra cabeça pensante no teu negócio. E é isso que a gente faz aqui na TerraVis. Se você quer falar de tráfego pago, de marketing digital, de como impulsionar as vendas do teu negócio usando a internet, dá uma olhada no link que está na descrição, no QR Code aqui na tela e entre em contato com a gente. Bora de volta pro podcast. Muito legal e é interessante porque eu vivi essa parada aí da comida. Eu devia estar, acho que na, segunda série. E é interessante trazer, né? Parece bobeira, mas é porque as crianças são os seres humanos mais sinceros que existem, né? É verdade. Sem dúvida. E aí o que aconteceu? Era o dia de levar comida. Todo mundo tinha que levar um doce, acho. E aí eu levei 2 travessas de um brownie que a minha irmã fazia. Que é muito bom. Muito bom. Ele era um brownie que tinha... Não era só o brownie com amêndoas. Ele tinha 3 tipos de chocolate dentro. Então, chocolate preto, chocolate amargo, o ao leite, o amargo e o meio amargo, acho. E o branco. Uhum. Ficava muito bom. Só que ela fazia na travessa de metal, papel manteiga... Fazia, e eu não sei porquê, ele ficava meio lambuzado, assim, na camada final, na crostinha. Então ficava parecendo um pouco sabe aquelas coisas que o pessoal às vezes deixa no banheiro da rodoviária e tal? Tá. Mas era o melhor brownie do mundo, né? Mano, era muito bom. E ninguém comeu. No começo ninguém quis comer. Por isso, porque olhou e falou... Cara, essa aula de oferta é muito alto nível. Faz muito sentido, porque é muito isso. É isso, né? Aí todo mundo ficou assim, não comeram. Eu falando, gente, come, é bom. Foi nessa idade que Caio aprendeu a ser um vendedor. Exato. E aí até que rolou um momento que uma professora, tinha algumas professoras lá naquele dia, e uma professora veio e experimentou. E aí, tipo, ela... Mano, isso é muito bom. E começou... Não, experimenta isso daqui. Arregaçaram com o brownie. Essa professora, que era uma formiguinha, ela depois deu um jeito de tirar um teco da travessa pra levar pra casa, tá ligado? Olha, você tinha uma embaixadora da marca ali, você tinha uma fã fiel ali, uma... Super fã. Ela é uma daquelas super fãs. E aí acabou o brownie, de uma hora pra outra. Mas... eu acho que realmente é uma metáfora muito boa, porque é isso, o produto era incrível, a comunicação daquele produto, que nesse caso era basicamente visual, não estava de acordo com a qualidade que ele oferecia. Perfeito. E eu, como empreendedor, como dono do negócio, eu podia gritar, gente, é bom, come! Não comiam, né? Porque você não acredita no dono do negócio falando que o negócio é bom.
Aí foi, se não fosse essa pessoa indo lá e fazendo esse trabalho, sendo que era uma figura de autoridade para aquele grupo, certo? Não, uma professora para Olha a complexidade que acontece na segunda série que a gente depois vem a descobrir mais tarde, né? Exato. Você nem sabia que tinha tantas camadas, né? E se não fosse por isso, provavelmente teria flopado, eu teria voltado com Duas Travessas, teria sido mais feliz, talvez, né? Teria sobrado mais brownie. Mas pra quem quer vender, a pior coisa que pode acontecer é você levar Duas Travessas de volta pra casa, né? Exatamente. É a metáfora aqui. Então eu achei muito interessante. Então a oferta é isso, né? Ela é seria meio que a comunicação do seu produto. Se a gente quiser já partir pra definição, se a gente for pegar a definição livresca, assim, né? Porque ela é importante também da gente ver, só de passagem pra gente entender o que seria uma definição mais técnica. A gente pega Kotler, né, que é o deus do marketing, certo? O que ele define? Ele define oferta como um produto ou serviço que você oferece ao mercado. Então ele não distingue ali se você está gerando valor ou não. Ele só fala assim, é o que você está oferecendo para o mercado, tá? O que, por uma definição, é interessante. Mas como eu quero ajudar o empreendedor, né, eu não quero só que ele tenha uma oferta, eu quero que ele tenha uma boa oferta, tá? E uma boa oferta, e isso aí é um apanhado de aprendizados que eu fui tanto pegando de referências quanto eu aprendo na prática, é o conjunto de fatores que faz com que o cliente veja valor no seu produto e queira comprá-lo, em detrimento da concorrência. Perfeito. Faz sentido? Então, é o conjunto de fatores que vai fazer com que o cliente veja valor. E aí a palavra-chave aí, naturalmente, é valor. Perfeito. Legal. E aí acho que isso reforça, então, a importância, né? Que foi por onde a gente começou. Essa importância do tipo, a metáfora aqui mostra que só ter um bom produto não resolve o seu problema. Exato. A pessoa pode só não consumir. E todo mundo sabe que uma transação, assim, uma venda, nada mais é do que uma transferência de valores, né? Perfeito. É um valor talvez intangível ou não, e um valor que é monetário. Perfeito. Então, se você não conseguir subir a percepção desse valor que vem em troca de dinheiro, aí o dinheiro não vem, ou não vem de acordo com o que deveria, né? Até é curioso, porque se eu pensar na palavra oferta, na época em que eu não trabalhava com marketing, que eu, sei lá, era moleque e tal, e não tinha essa percepção, a primeira imagem que me vinha na cabeça, não sei se é pra você, mas era aquela placa de supermercado, tipo, em oferta. Exato. Então, que é o quê? É o preço cheio, aí riscado, e depois o preço promocional. E o que no fundo, isso é um resumo perfeito que é uma oferta. Porque ele tem ali o produto que tem valor, e ele está mostrando para você que o preço está abaixo do que ele realmente vale. Ou seja, você está vendo mais valor do que preço. Tá. Então você fez um cálculo mental de que aquilo vale mais do que você vai pagar. Então mesmo aquela plaquinha tosca, que é tipo a primeira associação mais ingênua que a gente pode fazer com relação à oferta, ela já tem todo o conceito ali resumido. Cara, legal. Legal. E aí agora uma pergunta. Qualquer pessoa, qualquer empreendedor, qualquer profissional liberal pode ter uma oferta? O que eu quero dizer é, a gente falou de brownie e falamos agora de um produto no mercado. Mas isso se aplica para uma dona de um consultório odontológico, para um dono de uma empresa de envidraçamento? Para todos eles, você pode criar uma oferta? Com certeza. E eles devem criar uma oferta? É isso que eu ia falar, devem. Na verdade, devem. Porque, na verdade, se você tem algo a oferecer, você vai ter uma percepção sobre aquilo que você vai estar oferecendo. Você pode ou não controlar isso. Se você deixar o Léo ali e falar assim, é isso aí, eu vendo, sei lá, consultas médicas ou consultas odontológicas. Só que você não pensar nessas coisas, nessa embalagem, né? Uma outra analogia fácil de pensar eu tenho um café, por exemplo, só que aí eu coloco uma embalagem premium nele, aí as pessoas que gostam de café premium vão olhar com um olhar diferente. Ou eu coloco uma embalagem mais tipo café do dia a dia. É lógico que o café lá dentro vai ser diferente nesse caso. Mas eu quero dizer, se você, que é médico, por exemplo, que é dentista, não colocar uma embalagem interessante sobre esse produto, na verdade você não vai se diferenciar, né? Então por isso que é importante, porque as pessoas sabem que você, sendo um profissional, tem algo a oferecer. Só que até elas escolherem você, entenderem que o seu produto é para elas, existe um mar, assim, né? Existe um abismo, melhor dizendo. Né? Então, a construção da oferta é justamente também essa construção da sua diferenciação. Então, portanto, eu acredito que, a não ser que você seja o único player no seu mercado, que eu acho que não é o caso de ninguém aqui, é importante você ter uma oferta. Perfeito. Cara, interessante. E realmente você vê, eu até tive essa experiência de estar num hotel
que ali na praia, perto da praia, que alguns gringos compraram ou arrendaram, sei lá, a antiga pousada que tinha ali e criaram um hotel a partir dali. Fizeram toda uma reforma e tal. E é muito interessante ver essa diferença do que era para o que se tornou. E como se você domina a oferta como eles parecem dominar, você muda a realidade do seu produto mesmo. Porque no fundo o produto era o mesmo. É uma hospedaria. Então ele se chamava... Era Recanto do Mar, alguma coisa assim. Que era uma pousada normal, sabe? Tipo, daquelas... preciso ir pra praia, vou ficar numa pousadinha. E eles se transformaram no que eles chamam agora de Momento Itamambuca. Em Itamambuca, lá perto de... aquela São Sebastião, chove. né? Não, aquela que chove. Juquei? Ubatuba. Uba-chuva. É isso. Boa. E aí lá, eles fizeram esse momento e tal. Aí, pô, tem um puta logo bonito. E aí, eles se nomeiam Wellness Retreat Boutique Hotel. A escolha de palavras é A fundamental, escolha é importante. E você vê que o brand, eu não sei quem fez, mas foi super bem cuidado o logo, faz todo sentido. Tudo tem um logo. Você compra uma água de coco, o coco vem, tipo, como se fosse aquelas coisas de marcar gado, só que de marcar o coco, sabe? Vem com o logo do momento, assim. Por quê? Porque você tira a fotinho, tá lá, mandando o branding pra frente, né? Jogando Olha que interessante. no mundo. Aí, pô, tem uma placa lá mó bonita. Aí eles te dão uma camiseta. No quarto vem uma cartinha pra você que chegou lá e tem lá o logo deles. Tudo, toalha. Teve uma coisa que eu achei muito louco que tinha o logo deles. Era... Nossa, eu não vou lembrar, mas alguma coisa nessa linha, assim, que você veste, boné, era tudo. Mas é impressionante como eles fazem isso. E o café da manhã diferenciado, aí as atividades que tem lá diferenciadas, todas seguindo o mesmo conceito ali, eles realmente fizeram um trabalho de branding, que aí poderia ser um podcast todo falando de branding, seria uma outra coisa, mas é muito interessante como eles conseguiram empacotar. E aí quando você vai comprar, você não tá enxergando uma simples diária, tipo, eu preciso ir para perto da praia, vou pagar aqui barato numa parada que é perto da praia e ela só tem que me entregar a cama. Não, você tá pagando por uma experiência, né, de estar ali naquele lugar, com as coisas que tem ali e tal, se torna... Então é uma outra discussão. Eles não estão competindo com uma hospedaria comum. Mas eu até reforço aquele ponto. Se você quisesse fazer uma pousada, vamos pensar no caso contrário, só para ter também só pra gente não cair na ideia de que você tem que cada vez gerar mais valor e uma percepção de valor e uma coisa, sabe? Tá. Se você quisesse fazer uma pousada cujo principal benefício é funcional, você vai pagar barato e é perto da praia. É o Ibis. O Ibis. Ele vende isso, né? Exato. Maravilha, essa é a sua oferta. Então, a oferta também serve para você atingir fatias diferentes de público. Perfeito. Né? Então, tem uma oferta que ela vai falar com esse público que quer uma experiência. Tem oferta que vai falar com o público que quer praticidade. Então, isso também é interessante, né? Se você não tem uma oferta, você vai falar com todo mundo e no final dos contos você não vai falar com ninguém, né? Isso é verdade. Perfeito, interessante. E esse... Quando se fala praticidade, quando se fala experiência, eu sinto que são benefícios. Isso. E benefícios é um fator dentro da oferta, porque você falou que a oferta é uma conjunto de fatores. Conjunto de fatores. Benefícios seria um fator? Daqui a pouco a gente destrincha tudo, mas só pra saber mesmo. Com certeza, com certeza. Tá, ele é um fator, beleza. Beleza. Eu queria voltar na definição de oferta, porque tá bom. Eu fiz essa, como eu falei, né? Fiz essa pesquisa, inclusive eu fiz lá no Momento Itamambuca, então eu tava numa vibe mais analógica. Diferente dos resumos de celular que eu costumo usar, eu fiz tudo no caderno. O que eu vi? Eu fui atrás de entender essa parada de oferta, beleza. O que eu saquei? Que oferta tá tão na boca do povo, porque isso foi uma coisa que eu, como gestor de tráfego, como pessoa que acompanha marketing digital, senti, tipo, de 2 anos, 1 ano e meio pra cá. Não lembro, antes de 2020, a galera falando oferta, carregada desse sentido que hoje tem. Sim. E aí, o que eu fui ver? Na verdade, isso foi uma reflexão. O mercado digital brasileiro, como a gente sempre fala, passou por uma transição. Ele foi daquele momento, fórmula de lançamento é a única coisa que existe. Perfeito. Para perpétuo, e aí essa onda, desde o ano passado, eu acho, mais ou menos, de
se inspirar no Direct Response, né? E aí o que eu saquei? Que oferta nesse lugar tão central é uma parada do Direct Response. Não tô falando que eles foram os primeiros a fazer, mas legal isso pra aí, eles legal. é. Então eu acho que a gente começou a entrar tanto na boca do povo aí, agora todo mundo falando de oferta, um pouco por causa disso. Da mesma forma que antes, em 2020, é engraçado isso, o mercado digital, ele existe no mundo dos infoprodutos, sei lá, das coisas ali que são sem, tipo, o foco é totalmente no digital. E eu sinto que isso depois cascateia para os negócios locais, para as empresas tradicionais. Né? Então, antes, em 2020, quando você fala de fórmula de lançamento e tal, você está falando de produção de conteúdo consistente e tem aquela coisa do culto à personalidade. Então, daí, tipo, é muito mais difícil fazer isso com uma marca, mas como que eu torno a marca uma coisa mais pessoal? É verdade, Aí, esse era né? o grande dilema, né? Assim, tipo, porque tinha muito essa coisa do você chamar a galera pras lives, você criar essa conexão, ter o avatar necessariamente, né? Perfeito. Não que não tenha relevância hoje em dia, mas é porque era muito centrado nessa narrativa, né? Exato, porque eu sinto que o grande profissional do marketing digital, ele em algum momento lá naquele começo, teria trabalhado com a fórmula de lançamento, de algum jeito. Ou Sim. ele realmente participou de lançamento, ou ele trabalhou com alguém que fez. E aí quando ele vai montar uma estratégia para um negócio tradicional, ele vem imbuído de toda essa bagagem. E aí conforme a gente transicionou para esse modelo, como é que eu uso o Direct Response no meu negócio aqui, eu acho que isso veio junto. Então, agora a gente estuda Direct Response e depois... E quando eu digo a gente, tô falando a gente mesmo, né? A gente estuda esses caras e depois amanhã vai fazer lá a campanha de uma loja de aço inoxidável. Aí mas você traz, né, essa bagagem. Então eu sinto que veio... Eu acho que foi essa transição que fez. Porque no Direct Response, marketing de resposta direta, que quem não viu outros episódios, porque a gente sempre fala disso, né? Mas quem não viu outros episódios, é uma forma de se fazer marketing muito comum lá nos Estados Unidos, mas que busca uma resposta imediata. Então, você via isso nos jornais, vinha lá um anúncio e tinha lá, responda esse anúncio, liga no telefone ou preenche um carnezinho ali que tem no próprio jornal e manda no correio para você receber determinada coisa. Então, é isso, é um marketing que ele não busca criar uma jornada, fazer 4 CPLs igual... criar uma audiência. Criar uma né? audiência, ou a marca forte primeiro, né? Tipo, incrementar ali a lembrança. Não, é venda, é direto. Então, eu te faço uma oferta que é boa, você me dá o dinheiro e eu te entrego o produto. Sendo assim, até acrescentando, né, nesse ponto, esses caras se tornaram muito bons em descobrir quais os números que funcionam, né? Então eles disparavam assim em volume, né? Por exemplo, cartas no correio antes dos e-mails, depois e-mails, enfim. E aí uma pequena porcentagem de fato respondia, mas essa porcentagem pagava por todo o custo de anúncio deles, né? Então eles viraram caras muito técnicos, né? Se eu conseguir fazer com que a minha operação gere lucro, tá valendo. Então eles né, foram criando esses mecanismos muito bons, né, de percepção de valor ali, né, de gatilho, de enfim, uma série de coisas para a pessoa tirar o cartão do bolso, basicamente. Perfeito. E é interessante porque eles não têm no que se apoiar, a não ser na oferta e na copy. Exatamente. É como se fosse assim, tipo, nesse universo, né, o copywriter, ele tá anabolizado, né? Ele é o super-herói, né? Total. Porque, isso é interessante. Quando você tem um culto à personalidade, que, por exemplo, a fórmula de lançamento busca promover, a sua vida é muito mais fácil, assim, na hora de vender. É que é muito difícil você criar o culto à personalidade. Exatamente. Essa é a parte difícil. Mas se você já tem, é muito mais fácil você vender. Porque você pode falar tudo errado. A copy tá horrível, a oferta é mais ou menos. Mas a pessoa, no fundo, ela está comprando a personalidade que é ali o centro, né? O influenciador, a marca, sei lá o que é. Então, é muito mais fácil você acabar vendendo assim. Você não depende tanto da copy perfeita. O Direct Response, não, eles vendiam muitas vezes, são marcas que não são conhecidas, assim... Não, às vezes nem tem um rosto, né? Assim, não tem hoje em dia rosto. também com cada vez mais a facilidade de você fazer dark content, né? Que seria o conteúdo ou o criativo que não tem um rosto, né? Ou hoje em dia que tem rosto de enfim, dá pra fazer um monte de coisa.
é isso. Você está falando com um público frio, ou seja, que não conhece sua marca. Você não tem uma marca forte, você muitas vezes não tem nenhum rosto ali, e você tem que vender. Perfeito. É muito mais difícil nesse sentido. Então, por exemplo, só para dar um exemplo prático. Eu crio hoje uma marca de creatina em gummy. Em balinha. É um produto bom. Mas aí, no momento que eu jogar pro mercado, eu tô competindo com quem? Com a Good Day, que é a marca da Manucity. É mais fácil eu vender a minha creatina ou a Manucity vender a dela? Ainda que a minha copy seja melhor. Porque as pessoas compram a Manucity. Então essa é uma forma de se jogar o jogo. Acho que não tem certo e errado, não tem melhor e pior. É uma forma de se jogar o jogo. O Direct Response, eles jogam outro jogo. Eles jogam outro jogo. Aí o que tá acontecendo hoje em dia é que as pessoas estão falando, mas espera, mas se eu juntar os dois mundos? Então agora a gente tá buscando experts com técnicas de Direct Response para vender mais, funil perpétuo e tal. E isso, de novo, tudo isso cascateia pro negócio tradicional, pro negócio que não é digital first ou online first, mas para um negócio local. E é aí que eu acho que a oferta entra. Muito que bem. Aí voltando na definição de oferta, né? Legal. Fizemos ali esse parênteses foi interessante. Parênteses. Eu fui atrás, alguns livros de copy que eu tinha, assim, no Kindle e tal, e eu achei algumas definições, porque pra mim, como eu não tenho essa vivência copywriter, eu falava esse termo, mas de forma muito mais solta do que você, por exemplo, que já tinha um entendimento melhor. Então, eu fui buscar. Eu lembrei que quando eu li o 16 Palavras lá, o 16 Word Sales Letter, que é um livro do Evaldo Albuquerque, se a equipe do podcast aqui pudesse subir, ou a foto do Evaldo Albuquerque, ou então o livro 16 Word Sales Letter dele, 16 Palavras. Eu lembrava de ter lido alguma coisa de oferta lá, eu fui buscar, e ele de fato fala, não é o tópico principal dele, mas ele fala que fortalece, ele tá falando lá que alguma coisa fortalece a oferta, ele decide falar o que é oferta. E aí ele junta a oferta, a equação dele oferta é igual a produto ou serviço, mais preço, mais bônus, no plural, bônus, Tá. mais garantia. É isso. E aí ele fala, o produto é mais... mightier. O produto é mais poderoso, ótimo, do que a caneta. Então, ele, que é um copywriter, está falando, a oferta é mais importante do que a copy. Então, até agora eu tinha falado, né? Quando tem uma pessoa conhecida, é mais fácil vender do que 100. Uhum. Mesmo que a copy seja melhor. Agora ele traz um outro elemento para o centro, que é a própria oferta. Ele fala, uma oferta muito boa, com uma copy mais ou menos, tem mais chance de vender bem do que uma oferta ruim com uma copy muito boa. Isso é uma coisa que me pegava muito, cara, quando eu tava começando o copy. Eu falava, referência de copy boa. Aí você vai lá, o cara, eu já vendi 3 bilhões. Aí você fala, mas eu não tenho esse número pra colocar na minha copy, tá ligado? Tipo, você fala, às vezes não é só a estrutura perfeita, mas é tipo, o que você está falando. Uhum. E aí entra nessa questão, né? Tipo, às vezes se você tem, se eu disser pra você assim, a melancia tá saindo R$1, pronto, foda-se, assim, né? Desculpa. Esculachei. Mas você fala, não importa, tipo, a ordem das palavras, se eu falei bem, se eu falei mal, é tipo, o cara ouviu, tá saindo por R$1. Uhum. Eu vou comprar, porque a oferta é incrível. Perfeito. Né? Então, realmente, tipo, tem um baita impacto, né? Total, perfeito. Aí, olha que interessante. O Clayton Makepeace, tá ligado? Do Quick Start Copywriting. Tô ligado pelo João, né? Uhum. Pelo João Campos, né? Ele cita, em vários momentos ele cita, mas eu nunca li diretamente. Acho que eu li algum texto dele, mas não... Tá, ele tem lá o Quick Start Copywriting, volume 1 e 2. E aí no 1 tem um capítulo sobre oferta. Que o capítulo chama Faça uma oferta que eles não possam recusar, né? Uma citação lá do Poderoso Chefão. Legal. E aí ele fala, aquele com a oferta mais forte quase sempre vence. Então ele também põe a oferta no banco do motorista, assim, né? No centro da coisa. E aí o que é a oferta para ele? Ele fala, é a soma total do que o prospect, né? O lead ganha quando ele responde. Porque, de novo, né? Como é direct response, ele tem que responder a carta, ao e-mail, ao anúncio no rádio, não importa o quê. Mas quando ele responde,
a soma de tudo que ele recebe é a oferta. E aí ele fala, mas vou ser mais claro. E aí ele monta a equação dele. Legal. Então ele fala, a oferta é igual ao produto principal, mais os prêmios, que são os bônus de graça, mais o preço, mais detalhes da entrega. E por último, o Hormozi, o Alex Hormozi, que não é um copywriter, mas que ele é uma referência do marketing, né, como business, assim, como criador de conteúdo de business, ele é uma referência como marqueteiro, e ele aprendeu muita coisa com caras do Direct Response, apesar dele não se considerar um cara de Direct Response. E ele tem aquele livro, $100 Million Offers, ofertas de 100 milhões de dólares, e que ele põe a oferta como o que você está fornecendo em troca de dinheiro. Perfeito, que está mais próximo da definição mais básica, padrão. Só que o segredo dele está na segunda parte, né? Que é a equação? É. Perfeito. Aí o Hormozi, mas que é interessante, né? Porque ali a equação é do valor, né? Isso. Ele tem, o Hormozi nesse livro, ele põe uma equação do valor, né? Agora lembrando, claro, né? Valor e preço. Então, preço é o monetário ali, é R$47. Valor é o que você vai entregar para a pessoa. É o famoso preço é o que você paga e valor é o que você recebe. O que você recebe, perfeito. E aí ele fala, o valor é igual a o outcome, Seria o resultado. o resultado desejado, O resultado dos sonhos, né? o resultado dos sonhos, isso, vezes a percepção da probabilidade de atingir aquilo, Isso. dividido por tempo, vezes o esforço necessário, ou sacrifício. Ou seja, você tem é uma equação que é uma divisão, né? Então você tem em cima, você vai multiplicar o resultado que você promete na sua oferta, no caso, vezes a percepção que o lead tem de que ele vai atingir. E aí isso vai ser dividido por. Então essa é a parte boa da equação, é a parte Exato. top, benefício, positiva. E aí você vai dividir por uma parte que é a negativa. Ou seja, você quer que a parte de cima seja mais alta possível e que a parte de baixo seja o mais baixo possível. Que aí essa divisão vai dar um número alto, que é o valor, certo? Exato. Matemática. E aí a parte de baixo, então, é tempo que demora para você atingir vezes o esforço ou sacrifício. Então, um exemplo clássico que ele dá por que a academia custa quanto ela custa e a bariátrica custa quanto ela custa? Né? Por quê? Porque a academia, você vai ter o resultado desejado, então dream outcome, ok. Aí vem percepção de chance de atingir. Já é bem mais baixo, porque quantas pessoas entram na academia, quantas pessoas de fato têm um puta shape. Sim. Já é diferente. Ou emagrecem 30 quilos. É Legal. um número menor. E aí você vai dividir por tempo. Você vai fazer 3 meses de academia, não vai dar nem resultado. Os 3 primeiros meses você não vai ver nada no seu corpo. Vai falar, a pessoa quando faz, se ela tá animada, ela acha. Não, isso aqui eu não tinha, isso aqui eu tinha. E fala, não, tô me sentindo melhor, dá mais disposição, isso tudo é verdade. Mas não dá uma diferença brutal no seu corpo, especialmente se você era sedentário antes. Então o tempo é longo. Ou seja, a minha parte de baixo da equação já tá ficando alta, que é negativo. E vezes esforço e sacrifício necessário, que a academia é 100%. Tudo é o seu esforço. Exatamente. Tudo é o seu esforço. Então, fica alto também. Então, a academia tem uma equação de valor que é complicada ali. Não é um... Agora, a bariátrica não. Resultado obtido. É certo. Tem um risco de saúde ali, né? Um risco hospitalar do procedimento. Mas fora isso, se você fizer, você vai ter o resultado. É certo. Sim. Vezes percepção de chance de atingir. É tipo 100%. Eu acho que talvez esse... Eu tô pensando aqui alto contigo. Mas talvez esse medo de ter alguma complicação diminua um pouco essa percepção. Perfeito. Talvez. A gente pode pensar que esse número não vai ser tão alto, só por causa, mas ele é praticamente 100.
E ele é mais alto que da academia. Exatamente. Né? E aí divide por time delay. Você marca a cirurgia e faz. Então tem uma preparação, acredito eu. Tem depois e tal. Mas assim... É um efeito antes e depois, né? Tipo, não, É um efeito antes e depois. Eu pago hoje, se eu marcar daqui 30 dias, daqui 31 dias eu já vou ter o meu resultado. Exato. Academia não, eu posso começar hoje, esquece. E esforço e sacrifício, é claro que existe um esforço e sacrifício, porque é isso, tem a preparação, depois tem que ter acompanhamento psicológico. Então, na verdade, os riscos são grandes, tem muitas coisas a se considerar. Mas quando você oferece a bariátrica, muitas vezes a pessoa não está considerando tudo isso. Então, na oferta, o esforço e sacrifício é muito baixo. É basicamente eu vou sentar, vou deitar naquela maca e eu vou acordar sem barriga, basicamente. Exatamente. Cara, muito legal isso que você trouxe, porque essa equação do Hormozi é genial, né? E eu só queria linkar rapidamente com a definição de oferta que a gente deu ali no começo e tudo mais. Qual que foi a diferença que eu trouxe entre uma oferta no sentido clássico e a oferta no sentido que eu falei, pô, é uma boa oferta? É que justamente é um conjunto de fatores que faz com que a pessoa perceba valor. E valor era a palavra-chave. Por isso que eu acho que tão legal o Hormozi ter essa equação do valor. Porque é tipo, tá, mas o que é valor? E ele traz essa equação de valor assim com termos muito claros, né? E com essa sacada matemática do tipo, se eu tiver 10 em cima e 2 embaixo, tá legal, eu fico com 5. Se eu tiver 2 em cima e 10 embaixo, eu fico com 0,2. Aí é bem pior. Né? Então você quer aumentar os termos de cima e diminuir os termos de baixo. Então, Perfeito. como eu sou um fã incondicional do Hormozi, como todos os materiais aí que ele apresenta e o conhecimento que ele tem, eu acho que é impecável. Perfeito. E aí um ponto interessante, quando você fala é o conjunto de fatores, acabou que aqui, enquanto a gente estava investigando juntos aí a definição, alguns desses fatores já apareceram. Sim. Então já apareceu aqui preço, é um fator, já apareceu os bônus. Isso é interessante, depois acho que vale a gente dar alguns insights sobre cada item, né? Mas é interessante porque é muito comum na galera de direct response, de oferta agressiva, e muitas vezes a gente não se utiliza muito bem desses bônus, eu acho, assim, no mercado mais tradicional. É verdade. Né? É verdade. Acho que dá pra usar. E aí tem falamos de preço, falamos de bônus, falamos de... Então, aí tem esses detalhes da entrega. Eu acho que isso tem a ver, sabe com o quê? Porque os caras, eles fazem esses funis que são completamente digitais, certo? Ou, enfim, no caso lá da época das cartas, mas, tipo, não é uma pessoa falando ali, é tipo, ele apresenta, de alguma forma, a oferta dentro de uma carta, dentro de, né, ou dentro de uma página, enfim. Ou pode até ter, enfim, uma VSL, que é um vídeo e tal, só que ele vai ter uma apresentação visual da oferta. E aí ele tem aquele fator do empilhamento. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Eu acho que, não sei, eu tô especulando aqui. Tá. Mas essa listagem de coisas que você vai falar, tipo, beleza, então tô recebendo isso. Então, muitas vezes a gente tem essa percepção, se a gente tá falando muito de direct, de que a oferta é aquilo, é aquele empilhamento, né? Oh, nossa, olha essa oferta. E a gente meio que sintetiza isso naquele empilhamento visual. Perfeito. Então, talvez, não sei, eu também não li o livro, né? Mas talvez ele esteja se referindo a essa série de fatores que, tipo, se você não tiver eles, isso enfraquece a sua oferta, porque a pessoa vai falar, tá, não, mas eu tô recebendo isso. Não, na verdade, quando a gente fala de serviço de tráfego, por exemplo, a gente, quando vai apresentar o preço, não faz isso. A gente fala, não, você vai receber reuniões quinzenais, vai receber suporte via WhatsApp, um dashboard com todos os seus números, você vai receber, etc, etc. Então, esses detalhes da oferta é tipo, tá, tipo, eu tô vendo em HD, assim, a parada, tá ligado? Talvez tenha a ver com isso. Pode ser. Eu tinha pensado detalhes da entrega como uma coisa, porque muitas vezes eles trabalham com produto físico mesmo, de mandar pra pode ser casa. também. Então, por exemplo, prazo, que isso muda tudo. A Amazon é uma puta oferta muitas vezes por isso. Porque às vezes você não paga o frete, se você já é Amazon Prime, e você recebe no outro dia. O Mercado Livre, que às vezes entrega no mesmo dia, né? Isso é um delivery detail, um detalhe da entrega, Caraca, que nesse aumenta sentido, muito o valor, né? Faz sentido. Faz toda a diferença. Às vezes eu preciso hoje. Aí você paga mais caro pra ir lá no Mercado Livre no Full, lá, ou tem um depois do Full, acho, que chega no mesmo dia. Ultra, sei lá, como é que chama. Então, esse é um outro ponto. E, além disso, tem a garantia. Eu achei interessante que o Evaldo fala da garantia, porque é uma outra coisa que eu acho que depois a gente pode até tirar um momento para falar dos erros comuns do empreendedor tradicional
ao pensar oferta. Mas um detalhe importante é quantas pessoas se utilizam da garantia. Eu acho que é muito, no mercado tradicional, eu acho que é muito pouco. Porque, por exemplo, quando eu mexo com o infoproduto, a gente sempre usa uma garantia que é a de 7 dias. Por quê? Porque é uma garantia incondicional do Código do Consumidor Brasileiro. Então a gente é obrigado a dar. Na Hotmart você consegue configurar de 7 para cima. Então se você quiser dar 90 dias de garantia, você pode. Mas você não consegue dar 1 ou 0 dias. Você é obrigado a dar pelo menos 7. Então você já vai ter que dar essa garantia. Coloca lá na página como, olha essa garantia. Garantia total de satisfação. Se você não gostar nos primeiros 7 dias, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Nossa, como eu sou bonzinho. Não, eu sou obrigado a fazer isso. Beleza. Mas no mundo real eu não vejo a galera usando tanto. Não só essa, mas a garantia como um todo. Porque isso é uma garantia de satisfação. Mas tem a garantia do resultado, né? A gente tem até um amigo nosso que já veio aqui, o Matheus Benador. Tem episódios aí com ele. Um de um livro, que é o Essencialismo, e a gente entrevistando ele mesmo, como dono de agência, como colega de profissão. E ele trouxe uma oferta pro negócio dele, que era determinadas condições lá. Se der errado, eu te devolvo o seu dinheiro. Se eu não te entregar o resultado X, então não é uma garantia de satisfação, é uma garantia de resultado. Se eu não te entregar tal resultado, eu te devolvo o dinheiro ou eu trabalho até atingir aquele resultado que está prometido. E eu não vejo a galera do mercado tradicional usando tanto garantia. Como é que você vê isso? Mano, bem pensado, viu? Porque eu também... isso é verdade, né? Porque dentro do digital, ela acaba sendo um elemento que a gente não tem como ignorar, que a gente costuma usar porque... assim, a gente costuma usar isso a nosso favor, porque ele é obrigatório. Então, já que ele tá aí, vamos usar isso a nosso favor, né? Só que realmente, no mercado tradicional, assim, eu acho que dá para se utilizar mais do fator garantia, né? Que basicamente ele tem como objetivo gerar essa sensação de que o seu risco é muito baixo, ou até zero, né? E na nossa oferta também, a gente tá rodando um funil que a gente, é totalmente em cima da garantia. É um dos fatores que é em cima do tempo, né? Que a gente oferece, inclusive, talvez esteja rodando, talvez não aí, mas se você tem um consultório odontológico, a gente faz a sua página em 48 horas e você só paga se gostar, né? Ou seja, tem a questão do tempo, né? 48 horas, que é um tempo bem abaixo, né? Da média de mercado. E a gente tem também, você só paga se gostar. Então, você vê a página na sua frente, já depois do briefing, e aí você... recebe ela e fala, gostei, não gostei. Se você gostar, aí você paga. Então, quer dizer, um risco zero. A gente está se utilizando isso a favor e isso fortalece bastante a nossa oferta. Muito, muito. E eu acho que isso é um belo exemplo pro episódio, que é assim, qual que é o produto aqui? É uma landing page. Exato. Se eu fosse falar o produto, é uma landing page. Qual que é a sua oferta? Não é uma landing page. Só que você, dono de um negócio tradicional, muitas vezes você não pensa nessa oferta que a gente vai falar a seguir. Você só pensa no produto, na landing page. O que você vende? Landing page. Isso é uma coisa. Agora, qual que é a oferta aqui desse funil? Fazemos a sua página, para consultórios odontológicos, fazemos a sua página em até 48 horas e você só paga se você gostar do resultado. Então, olha que interessante. Pegando a fórmula da oferta... A gente tem, da oferta, depois a gente pode falar da fórmula do valor também, mas a fórmula que o pessoal trouxe da oferta aqui, aqueles copywriters. A gente tem o produto, que é a landing page, então fazemos a sua landing page. Tem os detalhes da entrega, que é em até 48 horas. Legal. Né? E temos a garantia. Se você só paga se você gostar do resultado. E temos o preço lá que está na página, o preço para se fazer aquela parte. Então, se você gostar, você vai pagar o preço tal. Aí, eu acho que, por exemplo, o bônus é uma coisa que a gente não está tão claro nessa frase. Se fosse pensar aqui... A gente já pode aqui, ao vivo, tá? Melhorar essa oferta, então. Porque, querendo ou não, é disso que a gente tá falando, inclusive. Acho que fica uma lição pra gente primeiro, mas também pra quem tá ouvindo a gente. Muitas vezes você já tem coisas que você pode entregar como bônus. Isso com certeza você tem. Pensa em coisas que você já entregaria. Com certeza você tem. E você só não tá comunicando isso. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente já faz a configuração de domínio e hospedagem da pessoa que compra a página. Aí pronto, tem um bônus que a gente já poderia anunciar, simplesmente não colocamos na comunicação. Mas a gente já tem esse bônus que a gente já configura para você domínio e hospedagem. Perfeito. E sabe o que é interessante? Que esse é um dos pontos. O Clayton Makepeace, acho que ele falou isso no livro. O bônus não é brinde. Que quando a gente pensa em bônus... Legal. A gente pensa em brinde.
E ele fala, bônus não é brinde. O bônus tem que remover uma objeção. Ó, que legal. E nesse, isso é né? muito inteligente. Isso é muito legal, né? E esse exemplo que você deu é perfeito. Que é, beleza, o Caio e o Thiago vão fazer a minha página em 48 horas. Aí eu faço o que com ela? Eu pago e faço o quê? Ah, preciso comprar um domínio. Já ouvi falar de domínio. Eu sei que é o www. O nome da minha clínica. Mas como é que eu ponho a página no domínio? Pronto, esse bônus nós já configuramos o domínio e hospedagem para você. Ou seja, eu estou removendo uma objeção, que é, e se eu gostar, comprar, mas aí eu não consigo pôr ela para rodar porque eu não sei fazer? Já está removida a objeção. Exato, eu vou ficar com essa página aqui na mão, tipo, e aí, o que vai acontecer? Exato. Então esse é um bom bônus, porque ele remove a objeção. Então, você vê, isso que a gente está fazendo aqui ao vivão, né? Foi feito antes, quando o Thiago pensou essa oferta, e depois acho que juntos a gente lapidou e tal. Ó, foi uma oferta, só para ser justo, montada a 8 mãos, tá? Começou de um comentário do Bena, que veio aqui, que é o Benador. Aí eu desenvolvi a minha parte. Depois o Caião foi lá. E na verdade, o Caião, a Thaís, também um abraço pra Thaís, e o Bena, a gente foi lá e provocou essa oferta. Realmente ficou assim, ó, pra você ver como é importante a oferta, né? A gente falou, mano, o que vai acontecer, né? A gente definiu também outras questões de funil, né, e tal, mas a gente tava provocando essa oferta do tipo, quais são todos esses aspectos que a gente vai entregar de valor, como que isso vai ser percebido, como é que a gente vai comunicar isso pro lead, qual que é a narrativa por detrás disso, né? A gente realmente estressou a questão, até chegar no formato que a gente tem hoje. E ainda tem coisa para melhorar, né? Mas Perfeito. A gente chegou num formato que a gente ficou satisfeito. Então, apesar de ter passado por mim em boa parte do processo, eu queria agradecer porque foi a 8 mãos. Total. Agora, esse exercício que a gente fez, que o Thiago fez, depois a gente fez todo mundo junto lá, as 8 mãos e tal. Quantas vezes você fez pro teu negócio? E a gente diz isso porque, antes disso, eu não sei se a gente também tomou o devido cuidado em vários outros momentos anteriores, se a gente fez essa parte, provocar a oferta, sabe? Tipo, ficar cutucando ela assim pra ver o que tem de errado, o que dá pra melhorar e tudo mais. Cara, eu vou até te dizer que é uma daquelas coisas desconfortáveis também de se fazer, né? Porque você tem que ter resposta para muitas coisas. E na hora que você for sentar, por mais que a gente te dê aqui exatamente qual que é a fórmula, qual que são os elementos, o que você tem que fazer, exige uma pesquisa, uma introspecção, às vezes você conversar com os clientes que já valorizam o seu produto, entender o que eles valorizam mais, né? Então, é desconfortável e é trabalhoso, mas vale muito a pena, né? Perfeito. Eu acho que você vê, essa parte da oferta muda tanta coisa. Fiquei com um exemplo na cabeça que é o aparelho tradicional, tá? Aquele de ferro com as pastilhas, que você fica anos e que machuca a boca, porque às vezes sai o negócio do trilho e vai cutucando a boca, e você fica anos e ele é feio e tal. E o Invisalign, que surgiu uns anos atrás. Tem até um outro nome, né? Invisalign é a marca, igual falar Gillette, igual, não sei o nome, é Invisalign. E eu queria falar o nome correto pra não... Porque não estão pagando patrocínio, né? Mas enfim, eu não sei, então é Invisalign. Invisalign, patrocina aqui, velho. Patrocina. Mas enfim, o Invisalign, por que ele ganhou tanto espaço rápido, relativamente, frente ao aparelho? Porque ele é uma oferta melhor. Perfeito. A oferta muda, o produto é o mesmo? Não. Até que o resultado é meio que o mesmo, né? O produto não é exatamente o mesmo, mas mesmo essa alteração de produto também é uma alteração na oferta. E é uma alteração que remove uma objeção muito grande da oferta hegemônica. Cara, eu queria até fazer um comentário aqui meio nerd, mas acho que vocês vão gostar, né? Vocês que estão assistindo e você, meu amigo. Quando o Hormozi ele faz aquela equação do valor, ele coloca abaixo o que a gente chama de custos. Porque a gente tem o custo monetário, que é o preço, mas a gente também tem outros custos que seriam de tempo e acesso, né? No caso, ele traz o tempo, esforço e sacrifício, perfeito? E existe um terceiro tipo de custo, que é o custo psicológico, tá? E nesse caso, me parece que se trata de um custo psicológico que foi eliminado na equação da oferta. No caso do Invisalign. Por quê? Você tinha um custo psicológico de o seu sorriso virar metálico. Né? Ou seja, as pessoas agora vão me associar com o sorriso metálico, talvez eu me sinta mais feio, mais feia.
né? Talvez eu me sinta meio estranho, eu não vou me reconhecer no espelho, as pessoas vão falar sobre, né? Então existe um custo psicológico aí de, porra, essa pessoa agora usa aparelho. Nossa, olha como você mudou, olha que engraçadinho, sei lá o quê. Além do, obviamente, da questão lá que você falou, tem outras questões ali, o desconforto e tudo mais. O Invisalign, ele tira esse custo, né? Perfeito. Então, enfim, eu só queria comentar isso porque dentro da equação de valor do Hormose, ele traz 2 custos que são fundamentais. É mais raro a gente falar do custo psicológico, mas é que você deu um exemplo que me lembrou muito. Exato. E vai ter caso que o custo psicológico puxa o carro dos custos. Né? Exatamente. Tipo exatamente. esse, então beleza. Eu nem sei, talvez o Invisalign acabe ficando mais caro que o aparelho. Não sei. Porque o aparelho demora mais também. Então é o custo de tempo que você tá falando. Legal. Eu tava falando caro de preço, né? Mas aí é isso. O aparelho tem que ficar fazendo manutenção e é por mais tempo. Então talvez acabe ficando mais caro monetariamente. Mas mesmo que não fique, só de você ter que passar anos já é mais chato. Exato. Na maioria dos tratamentos que eu vi de Invisalign era 12, 18 meses, 1 ano e meio. Aparelho, eu tive colegas da escola que ficaram a escola inteira com o aparelho. Então, é complicado. Aí tem essa coisa do psicológico. Especialmente... Eu ia falar que especialmente uma determinada idade, mas acho que não. Porque quando você é mais jovem, é horrível. Porque na escola tudo que é diferente vai ser zoado. Exato. Mas quando você cresce também é horrível, porque... É porque também, por mais que, tipo, seja uma coisa que é passível de ser zoada, vamos dizer assim, dentro da escola, quando você é mais velho, é associada com a puberdade, né? É associada com a adolescência. Então, tipo, ok, né? Ó, nada contra adultos que usam o aparelho, porque na verdade é bastante comum. Sim. Mas existe essa associação, querendo ou não, né, do aparelho com a adolescência, né? Perfeito. Então, pode ser uma coisa que talvez pareça meio deslocada. Mas, enfim, né? Mas essa questão, do ponto de vista do consumidor, é um custo. Perfeito. Né? Perfeito. Agora, veja, o que a gente está fazendo aqui com o Invisalign, com o aparelho, voltamos de novo pro ponto. Pega o seu produto, o seu serviço e me responde quantas vezes você sentou para analisar assim o que você vende. Quais os custos da pessoa que vem fazer o procedimento ou vem comprar o meu produto? Não só custo financeiro, qual é o custo emocional, qual é o custo de tempo, qual é o custo de esforço. Ah, o que eu posso pôr de bônus? Tem alguma garantia que eu posso dar? Tem algum detalhe na entrega que eu posso melhorar? Tudo isso você vai melhorando e isso vai te gerar mais valor lá no fim da equação. E, consequentemente, quer dizer que você vai ter uma melhor oferta. Perfeito. Consequentemente, você vai poder vender mais ou vender melhor, né? Pensando aqui em ticket. Então, esse é um ponto interessante. Agora, uma pergunta. Isso eu fiquei em dúvida mesmo, então eu queria ver o seu ponto de vista. A promessa, ela é um elemento da oferta? Ou ela é copy e está fora da oferta? Cara, geralmente, quando eu desenvolvo uma oferta, eu trago uma promessa também. Porque a promessa... Tem a palavra promessa que a gente conhece, usa no dia a dia, né? Que é tipo, porra, é alguma coisa que eu tô dizendo que eu vou fazer no futuro e tal, né? Mas no final das contas, quando a gente fala num sentido mais técnico, promessa é essa expectativa que você cria e ela tá completamente ligada à transformação que você vai causar na pessoa, né? No cliente que você tá adquirindo ali. Então, ela tem, geralmente, eu faço X por meio de Y garantindo Z, sabe? Então, ela tem ela te obriga a ser super sintético. Então, a promessa, ela costuma ser uma frase só, e ela tem essa estrutura, ou uma estrutura parecida, e ela é super sintética. Então, para mim, ela me ajuda a compreender... é quase como se fosse uma prova real, se a minha oferta está simples o suficiente para ser dita em uma frase. Tá. Então, quando eu falo pra você, eu faço sua landing page 48 horas, você só paga se gostar. É minha promessa. Mas, ao mesmo tempo, ela sintetiza demais, assim, a minha oferta. Entendeu? Então, tipo, é um jeito de eu garantir que... né? Eu posso falar também, eu posso colocar, né, o garantindo, né? Então, garantindo que você tenha um posicionamento profissional, por exemplo, né? Garantindo que a sua clínica tenha mais chances de sucesso com tráfego, sei lá. Tá. Isso não necessariamente é algo que eu vou falar como um slogan, não confunda. Né? Mas é algo que eu vou ter internamente nesse meu documento de oferta para que eu possa ter certeza de que eu estou oferecendo, eu estou prometendo, né? Eu vou usar a palavra promessa, mas prometendo uma transformação clara. Tá?
Então a promessa para mim sim faz parte, mas mais como uma prova real de que eu tô fazendo uma oferta forte e simples o suficiente. Porque se for também uma coisa confusa, é foda. Via de regra. Tá. Mas então, pelo que eu entendi, a promessa é a oferta copyrightizada. Tipo, se a oferta são os itens, o produto, os bônus, a garantia e não sei o quê, o momento em que eu sintetizo isso, ou seja, eu passo por um tratamento de copy. Legal. E ponho numa frase sintética, a minha oferta se tornou a minha promessa. É isso? Olha, só pra também não cagar regra, né? Vamos dizer assim. Meu entendimento é de que talvez a promessa seja... no meu entendimento, a promessa é a transformação que você causa de uma forma bastante sintética. A sua oferta é um pouco maior do que isso, porque ela pode conter justamente esses bônus, pode conter outras coisas que são nuances são um pouco maiores e talvez não possam ser sintetizadas nessa promessa, tá? Mas a promessa ela vai trazer a transformação central que você causa. Perfeito. Só para não, assim, eu não afirmaria isso exatamente, entendeu? Tá, perfeito. Faz sentido. Não, e faz sentido, porque quando a gente olha para um produto, né? O produto vai estar na oferta, mas ele não é a transformação. Ele é o meio da transformação. Então não é a mesma coisa. A oferta Exatamente. e a exatamente. promessa. Exatamente. Tá. Perfeito. Legal. Ótimo, gostei. Então até aqui falamos o que é oferta, a importância da oferta. E aí, nessa do erro comum. Ou seja, agora o empreendedor falou, beleza, eu entendi, oferta é um negócio importante. E por meio de uma boa oferta eu consigo vender mais e tal. E mesmo que eu venda água de coco, eu ainda posso ter uma oferta. Legal. Né? Beleza. Quais são os erros comuns que eles podem cair na hora de montar uma oferta ou uma boa oferta? Então, um deles, eu acho que foi essa coisa do bônus que eu comentei. Entender que bônus não é brinde. Mas uma que eu acho que é importante é a que você falou, que é, muitas vezes, por uma questão semântica, você vê, é engraçado, tem até uma coisa de língua, porque em inglês, oferta é offer. Legal. E quando tá em oferta, com desconto, é sale, on sale. É verdade. É outra palavra. Mas no Brasil não, você põe em oferta. Pode pôr em promoção e tal, mas põe em oferta. Então a gente confunde muito oferta com desconto. Legal. Né? E aí tem um ponto interessante, porque tem uma frase do Evaldo no livro dele, que ele tá falando assim, ele fala assim, ó, se você criar um gap gigante entre valor e preço, você tem uma oferta top. Na verdade, ele usa o termo no-brainer, aquela oferta que a pessoa não precisa pensar muito e vai querer. Perfeito. Você se sente idiota de não pegar. Perfeito. Que é daí, isso é o Clayton Makepeace falando, que ele fala, make them an offer they can't refuse, não dá pra rejeitar. Que é isso, é você se sentir idiota de não pegar aquela oferta. Perfeito. Porque isso ia ser no-brainer, não tem consideração a ser feita, pelo amor de Deus, me dá. E aí ele fala, então você tem que criar um gap gigante entre valor e preço. Aí ele fala, você tem duas formas de fazer isso. Baixando o preço ou aumentando o valor? Legal. E aí o Evaldo fala, baixar o preço é para perdedores. É muito categórico. Então esse é um ponto interessante, né? Que se todo mundo pensar que oferta é desconto, o que eles vão querer fazer é baixar o preço. Só que ele fala que isso vai machucando o seu negócio ao longo do tempo. Sim. E até a percepção. Porque ele falou, já teve alguma coisa muito boa que você comprou que era a mais barata? Eu acho que só tem uma. Que é a caneta Bic. Mas que também é um posicionamento de preço. Né? É um posicionamento, exato. Mas assim, não existe caneta... Sei lá, aí depois tem a Montblanc, né? Mas no mundo padrão de caneta, você pode... Eu acho que hoje em dia deve estar R$3,50. Uma coisa assim. Se você comprar uma caneta de 15, eu te garanto que a Bic é melhor. Ela dura mais. É que ela some. As pessoas não sei o que acontece. Ela some. Mas ela dura mais. Ela não falha. É impressionante. É muito impressionante. Mas tudo bem, não é uma apologia à caneta Bic. Mas o ponto aqui é isso. Via de regra, quando você quer comprar o melhor de alguma coisa, você dificilmente vai pegar o mais barato. Você já não acha
que o melhor daquilo é o mais barato. Perfeito. E se for o mais barato, você já acha que não é o melhor. Então ele fala, então se você ficar só tirando preço, você vira um perdedor. Porque machuca o seu negócio e porque a sua percepção vai sendo piorada ali aos olhos do possível comprador. Então, para ele, o caminho para aumentar o gap de valor e preço é aumentando o valor que você entrega. Cara, isso é muito legal que você falou, porque eu acho que esse é um erro comum mesmo. Primeiro, por causa dessa confusão semântica, como você falou, né, sobre o que é oferta. E aí você tem essa sensação de que você tá fazendo alguma coisa a favor do seu negócio quando você joga desconto. E você está fazendo, mas um tiro muito curto, né? E se a gente for pensar realmente nesse preço que você paga e valor é o que você recebe, né? Existem realmente esses dois caminhos, né? De reduzir preço ou aumentar valor. Só que por que o Hormose, por que a gente está falando tanto tempo sobre valor? É porque, assim, é aqui que você vai ganhar dinheiro, meu amigo. Não é lógico, existem reposicionamentos de preço que você pode fazer, existem descontos estratégicos que você pode fazer. Só que é aqui que você tem o gap maior, porque o preço, ele do chão ele não passa, né? Vamos dizer assim. Sem contar que você tem custo. Exato. Né? Então vamos falar assim, se a gente for fazer a conta do que você tem de funcionário, tem de locação, mesmo que não seja um negócio digital, que você vai pagar de tráfego, você sempre vai ter custo, né? E agora, se falar de valor aqui, você começa a ganhar margem, você começa a ganhar, né, essa possibilidade de realmente fazer dinheiro. Então, eu acho que esse é um erro bastante comum e bem legal que você trouxe. Perfeito. Ótimo. Nossa, você vê que meus estudos estão se pagando. Eu queria trazer outros dois erros que eu acho que... Na verdade, são dois erros e que eu acho que também são dois pontos que eu acho que compõem a oferta que são muito importantes, que a gente acabou não citando. Talvez, obviamente não corrigindo esses caras, porque eu não acho que é um ponto adicional, mas eles consideram esses pontos, mas de uma forma como parte do estudo para chegar nisso aí, provavelmente. Tá. Que é, erro número 1, você não considerar o público. Erro número 2, você não considerar a concorrência. Tá? Então, quando eu penso numa oferta, necessariamente eu me aprofundo no público. Tá? Tá. Então, eu queria fazer uma distinção rápida entre público-alvo e persona. Tá. Quando a gente fala de público-alvo, a gente vai estar falando das características gerais que compõem o meu possível cliente, tá? Então, o meu possível cliente, ele tem de 35 a 55 anos, ele mora num centro urbano, ele trabalha durante o dia, ele pega ônibus, etc. Então, eu tenho várias características. Ele gosta de game ou não, tal, beleza? Então, eu vou começar a entender esse cara. Vou falar aqui, aí depois você procura, né? Mas é de forma demográfica, geográfica, psicográfica, comportamental. Vou começar a entender esse cara. Aí depois a persona, eu vou fazer, de fato, uma personificação, né? De alguém que está dentro desse público-alvo. Então já não é mais de 35 a 55. É o cara de 40 anos, por exemplo, que ele mora em São Paulo, não é numa grande cidade, sabe? Ele mora em São Paulo, ele deseja isso, aquilo e tal. Então eu vou começar a criar. Tudo vai ser sempre uma aproximação. Mas eu gosto de pensar sempre no público-alvo como um alvo mesmo, sabe? Pensa num dardo, assim. Você vai mirar no meio, mas você vai acabar atingindo outras parcelas também. Só que é importante você ter a intenção de falar com aquele público, né? E aí, quando a gente pensa nas personas, é na persona que eu vou começar a desenvolver onde é que ela percebe os maiores custos. O que é valioso para ela. Porque quando a gente fala dream outcome, que seria o resultado dos sonhos, é para alguém. Isso. O meu resultado dos sonhos, em determinada situação da vida, é diferente do seu, que é diferente dela, que é diferente... Cada um vai ter tanto um momento de compra, quanto, enfim, uma série de valores e percepções e desejos, etc. Então, você tem que pensar em alguém. Então, não existe uma oferta que é universal. É lógico, existem os produtos de massa, existe a BIC, entendeu? Não tô falando que não existe algo que apela às massas. Existe. Né? Coca-Cola é o maior exemplo disso. Ela tá no Fazano e tá no boteco do seu João. Legal. Mas é uma ou duas que consegue isso. Né? Exato, mas basicamente você vai estar trabalhando com um nicho, com um segmento de mercado que seja. Tá? Então, você tem que pensar nessa persona específica. E mesmo, talvez a sua empresa tenha diferentes ofertas para diferentes personas, né? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui de complicar a parada. Mas se você está pensando na sua oferta, é muito importante você pensar nessa sua persona. Então, como é que eu construo essa persona, né?
eu primeiro faço uma descrição breve. Essa é a minha forma, tá? Existe, se você for fazer persona, nossa, você pode preencher documentos e documentos. A gente já fez isso, né? Você fez um muito bom, inclusive, lá da oferta do curso. Mas a gente pode preencher documentos, tipo, fazer páginas e relatórios e tal. Eu poderia fazer, aquele documento da CIA, assim, top secret da minha persona. Tipo, eu vou descobrir tudo sobre ela. Só que como eu sou um cara do marketing digital, e eu sei que o que impera no marketing digital é o teste, eu prefiro fazer algumas coisas certeiras, no sentido de que eu sei que elas são fundamentais para pelo menos eu criar boas hipóteses. Eu crio essas hipóteses, construo minha oferta e jogo essa oferta. Aí o mercado vai começar a me dizer se isso faz sentido ou não. Aí eu vou refinando. Então, em vez de eu fazer aquela persona de 100 páginas, né? Tem horas que faz sentido a gente aprofundar mais ou menos. Sim. Mas, via de regra, no dia a dia, né? Eu trabalho com o seguinte. Eu faço uma breve descrição. Então, eu costumo nem dar nome. Vou ser sincero. Às vezes eu dou nome, às vezes não dou nome. Uma breve descrição. É uma pessoa tal, mais voltada para público-alvo, assim, né? Tipo, tem tantos anos. Aquelas características, mora, tal, gosta disso, aquilo, tal. Uma descrição breve. E aí depois eu parto para 4 pontos, que inclusive eu já falei no podcast de anúncios, né, criativos. E por quê? Porque são esses pontos, quando a gente vai fazer um criativo, um anúncio, quando a gente vai fazer uma página, tudo isso é depois da oferta. Como é que eu vou fazer uma peça de comunicação? Como é que eu vou fazer um anúncio? Como é que eu vou fazer uma página? Como é que eu vou fazer uma estratégia que seja se eu não tenho concepção de qual é a minha oferta? Perfeito. Certo? Não faz nenhum sentido. Então, por isso que eu já falei lá no último podcast, lá de anúncios, porque isso parte da oferta. Tá. Então, quais são esses 4 pontos? Eu vou olhar para dores, desejos, objeções e traumas. Essas 4 coisas, elas vão guiar quais são as coisas que essa minha persona valoriza, quais são as coisas que custam para ela, quais são as coisas que incomodam ela no dia a dia, quais são as coisas que ela já tentou para resolver o problema dela e não obteve sucesso. Então, quando eu falo de traumas, por exemplo, vamos pensar no exemplo da bariátrica que você deu. Talvez esse cara já tentou academia inúmeras vezes, talvez ele já tentou outras dietas, talvez ele já tentou remédios injetáveis, etc, etc, até chegar na bariátrica. Se o cara que vem de bariátrica desconsiderar esse histórico, foi uma coisa que eu acho que eu já falei em outro, também, numa dessas conversas nossas, né? Dificilmente a sua persona vai ser virgem, assim, nunca testei nada pra resolver essa parada. A não ser que seja uma coisa muito nova que você está oferecendo, ou enfim, né? Pode ser que seja uma situação, mas geralmente ele já vai ter passado por alguma experiência tentando resolver aquele problema, com uma oferta muito parecida com a sua, ou com uma oferta diferente, mas que procurava resolver, né? Então, por exemplo, o caso da academia para bariátrica, né? Pode ser que o cara já tenha feito alguma questão mais médica, ou pode ser que o cara já tenha tentado de uma outra forma. De qualquer jeito, é importante considerar esses traumas, tá? Então, acho que um dos erros comuns, mas que não é que os donos de negócios, os empresários desconsideram o público, mas eles consideram de uma forma muito superficial e talvez intuitiva. Mas aqui eu tô passando realmente o jeito, pelo menos que eu gosto de enxergar público e que me ajuda muito no dia a dia. É um norte para mim. Porque, de novo, se você não souber com quem você tá falando, todo o resto que a gente tá falando, esquece. Porque você tá falando com alguém, certo? A gente sabe que a nossa oferta é para clínica odontológica, porque a gente entende clínica odontológica. Não vou ficar oferecendo isso para qualquer um. Legal. Eu acho isso muito bom e me trouxe dois pontos aqui para conectar. Mas um detalhe antes esse negócio que você falou do documento. Nem sempre você precisa do documento 100 páginas. Uma coisa que eu percebi é que ele faz mais sentido quando você já vende, você já conhece o seu público empiricamente. E aí você decide documentá-lo. Se não, é um negócio parecido com prever o futuro, sabe? Tipo, é um negócio meio tirar o baralho cigano ali. Porque você não conhece aquela pessoa, você tá presumindo e tá. É totalmente diferente. Eu já fiz aquele mesma estrutura de documento. Quando eu fui entrevistar alguém pra montar a persona, mas ela já vem de curso há 5 anos pra essa galera, aí top. Faz sentido. Ela sabia responder, ela sabe a dor, sabe? Fala, não, isso aqui tá errado. Se não, você vai jogar lá, pedir umas ideias pra IA pra ajudar a responder umas coisas e não necessariamente aquela pessoa existe de fato. Então esse é um ponto interessante. Agora, isso que você trouxe como um erro comum de não conhecer o público, eu achei legal porque eu tinha posto aqui como um erro comum a oferta ser clara pro dono
mas não para o cliente em potencial. Pô, legal. Então vai que eu crio uma oferta que para mim tá super claro, mas não tá claro para o meu lead, grande, não ajudou em nada. E outra, será que ela também não é legal para mim? Tipo, eu gostei da minha oferta, mas será que o meu lead gostou? Que é o que você falou, tem que agradar a ele. Sim. Eu tenho que tentar me pôr no lugar dele, senão não funciona. Perfeito. E você falou assim, os copywriters devem considerar isso e tal, não tô corrigindo. Eu achei legal porque o Clayton Makepeace, ele traz uma fórmula para você montar uma oferta, que é dos 5 Ws e 1 H. Legal. E aí, isso são palavras em inglês, como sempre, né? Mas é who, what, why, where, when, ou seja, quem, e é nessa ordem. Tá. Quem, o que, por quê, onde e quando. E o H é how, que em português é como. Então, isso fica... As duas primeiras perguntas que ele faz para montar uma oferta é quem é o meu prospect? E a outra é e quem sou eu para fazer essa oferta? Isso é muito legal, Que eu cara. achei legal também, né? Tipo, de credibilidade, de por Sim, que sim. que eu posso fazer essa oferta que eu estou fazendo. Você vê que o copywriter entra num estágio existencial, né? Quando vai fazer uma oferta, quem sou eu? Exato. Ele se questiona, é Sócrates, né? Exato, isso é muito interessante. Mas você vê, então sim, a primeira pergunta que ele fez é quem é meu prospect? Legal. Então se ele não responder para quem eu estou vendendo, ele não dá o primeiro passo para criar uma oferta, né? É porque assim, o número de ofertas é proporcional ao número de pessoas diferentes no mundo. Uhum. Então assim, o que as pessoas valorizam nesse mundo é muito diferente, cara. É muito diferente. Se você fala com um cara que gosta de carro, ele vai passar aquele Mustang, sei lá, ou vai passar um carro da hora ali na rua. Eu nem manjo de carro, por sinal. Vai passar um carro legal na rua, ele vai babar, vai falar, vai comentar. O cara que nem eu, que nem liga, ele nem vai nem perceber o carro passando, cara. É isso. Ó que louco. Né? Então, assim, a sua oferta, ela precisa necessariamente considerar o seu público. Perfeito. É bizarro. Mas legal. Eu não sabia esse esqueminha aí, eu achei legal. Então, legal. E é interessante porque a maioria tem mais de uma pergunta. Então, o who já foram duas, né? Não foi uma só. Mandei. Aí o what também são duas. Então, qual é a oferta em termos simples? Tá. E também o que a concorrência está oferecendo, que foi outra coisa que você falou. Legal, hein? Então, é a quarta pergunta. Aí o why, where, então todas elas têm mais de uma pergunta saindo da mesma raiz dessas 5 palavras. 6, né? Porque são 5 Ws e 1 H. Então, isso eu achei muito interessante. Mas é isso. Então, esse é um outro erro comum. Outro erro comum que eu anotei, a gente comentou já, que é o você não oferecer nenhuma garantia explicitamente. Legal. Muitas vezes a gente não põe isso na oferta. E aí o que eu coloquei foi isso. Às vezes você já pode se aproveitar de uma garantia que você é obrigado a oferecer. Sim. Roupa, acho que é assim também, né? Porque é o código do consumidor lá. Então, acho que roupa também. Você precisa dar o direito da pessoa devolver em até 7 dias. Né? Sim. Então, por que não colocar isso explicitamente na hora de montar a oferta? Então, isso é um ponto interessante. Tem algum outro erro comum na cabeça? O da concorrência. Isso, que é o mais um. Tá. Só pra eu finalizar esses 2 pontos, né? Por que eu acho que é importante também na hora de... Na verdade, fundamental, tá? Talvez só não seja tão fundamental quanto entender seu público. Né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, obviamente, ao olhar pra concorrência. A gente também não ficar muito pirado, assim, tipo, a concorrência tá fazendo isso aqui, então eu não vou fazer. Ou tipo, não, foca no seu. Tipo, faz o que você acha que tem valor, faz o que você entende que o seu público vai valorizar. Foca no seu. Só que quando eu falo de concorrência, eu vou trazer de novo 2 pontos que eu já trouxe também no podcast sobre criativos, que são os pontos de paridade e de diferenciação, tá? E eu acho importante reforçá-los aqui, porque eu também, quando eu vou construir uma oferta, eu construo esses pontos de paridade e diferenciação, tá? Qual que é a ideia do ponto de paridade e qual que é a ideia do ponto de diferenciação? Diferenciação, via de regra, as pessoas já conhecem, né? É o que me faz diferente dos demais. Ou seja, o que os outros entregam, que é o que eu entrego, que os outros não entregam. Eu acho que vale um comentário com relação à diferenciação. A diferenciação não é só o que você entrega exclusivamente, mas é o que você entrega exclusivamente, ou melhor, ou com mais intensidade. Tá? Então, às vezes não precisa ser uma coisa, nossa, eu vou fazer a coisa mais original do mundo. Não. O que você entrega ou exclusivamente, ou melhor, ou com mais intensidade. Tá? Só que para você entender o que é diferente, você tem que entender o que é igual.
E aí que entra os pontos de paridade. Tá? Ponto de paridade, ele vai ser aquilo que todo mundo do meu mercado faz. Tá? Então, é interessante a gente comparar e entender como que as pessoas comunicam as ofertas delas para ver se a gente não está, de repente, chovendo no molhado, vai usando um termo bastante comum. Então, se você vai bater num ponto de paridade, vamos dizer assim, alguma coisa que já é comum no seu mercado, você tem que trazer sob um ângulo novo para que isso se torne um diferencial aos olhos do cliente. Ou então, não bate nesse ponto. Entende? Então, se você, sei lá... Você vai lá, você tem um consultório odontológico, né? Você faz sei lá, vou fazer uma avaliação. Via de regra fazer uma avaliação, todos eles fazem. Então isso daí seria um ponto de paridade, certo? Só que a sua avaliação vai ser gratuita só no mês de tal. Ah, legal. Ou no mês das mães, só para as mães a avaliação é gratuita. Ah, beleza. Então, olha, eu peguei alguma coisa que via de regra seria uma paridade, que é a avaliação que todo mundo espera que o dentista vai fazer, e eu transformei isso numa diferenciação dentro da minha oferta. Perfeito. Percebe? Então, se eu entendo o que é comum e o que as pessoas já estão oferecendo, por comparação e contraste, eu consigo entender o que é diferente. E aí eu consigo me posicionar melhor, né? Então, isso tem tudo a ver com posicionamento. Aí a gente poderia entrar numa seara maior, mas resumidamente é isso. É você entender algum ângulo que as pessoas ainda não atingiram ou não atingiram com tanta qualidade ou tanta intensidade, tá? Então é meio nesse sentido, assim, tipo, quais são dos benefícios que você está propondo, quais são aqueles que te diferenciam da concorrência, tá? Então, existem isso. Quando a gente fala de uma oferta, aí já fazendo uma extensão aqui do pensamento, né? É muito importante a gente pensar nos benefícios. Porque quando a gente está falando de gerar valor, que é o ponto central aqui do que a gente está falando, a gente está falando de oferecer benefícios, certo? Só que esses benefícios, eles vão ser de diversas naturezas. E pelo menos um benefício precisa ser um diferencial. Ele é chamado de benefício diferencial ou só diferencial? Né? Qual que é o meu diferencial? É o benefício que eu faço que ninguém mais faz. Ou ninguém faz tão bem, ou ninguém faz com tanta intensidade. Tá? Perfeito. Então, eu preciso ter esse benefício diferencial. Isso me obriga a cavar mais fundo a minha oferta. Então, olhar para a concorrência, mais com esse olhar do tipo, cara, tá todo mundo fazendo Zig, eu vou fazer o Zag, né? Citando um professor meu, que por sua vez estava citando um livro. Mas... É meio que isso. Mas não tanto pra você pirar assim e falar, putz, mas ele já tá oferecendo uma coisa tal. Não, faz a sua. Faz a sua. Mas tenha consciência do que é paridade e do que é diferenciação. Perfeito. Enfim, aí tem as nerdices ali dos detalhes dos tipos de paridade, mas eu não quero entrar nisso. O que você precisa entender você tem que ter clareza do que você está fazendo diferente. Perfeito. Isso. Então considere de alguma forma como é que você está se posicionando nesse mercado. Cara, isso é muito legal. Me lembrou aquele episódio do Mad Men, que é, por sinal, acho que o primeiro episódio. Que ficou muito famoso, né? Que ficou muito famoso, que a Mad Men é aquela série dos publicitários da Rua Madison, né? Madison Avenue, lá em Nova York, que era onde ficavam as grandes agências de publicidade da época ali, anos 60. E eles eram chamados de Mad Men, que é homens da Rua Madison, mas também Mad Men significa homem louco, né? Então, Mad, louco, Man, homem. Então, tinha esse trocadilho. E aí tem a série Mad Men. E o Don Draper, eles têm o Lucky Strike como cliente deles, né? E aí, na verdade, todas as fabricantes de cigarros são proibidas de falar que o cigarro não faz mal à saúde. Porque o anúncio mais comum, e eu achei engraçado porque isso eu procurei no Google Imagens, propagandas, e de fato era tipo, o doutor não sei das quantas fuma Lucky Strike. Tá ligado? Então era assim, o doutor tá falando que é bacana. O doutor não sei das quantas, ou tantos doutores, igual o Oral B, né? Tantos doutores de tantos doutores dizem que esse cigarro não dá problema na garganta, não deixa a garganta com pigarro. E aí ele fala, eles estão proibidos de falar isso, e eles falam, meu Deus, o que a gente vai fazer de propaganda? E aí o Don Draper tem aquele momento epifânico lá, e ele fala assim, peraí, me explica o processo da produção do cigarro de vocês. Ah, então, ele é cortado, bababá, aí ele é tostado. Aí ele é tostado. Aí o cara, sim, mas todos os cigarros são tostados. Todas as marcas tostam. Ponto de paridade. Aí ele fala, mas ninguém nunca falou isso. Legal. Então os clientes não sabem disso.
Então, vamos lá, Lucky Strike, it's toasted. É tostado. Legal pra caralho. Ou seja, a ideia é tentar passar a mensagem de que se é tostado faz menos mal pra você, sem falar não faz mal pra você, porque tá proibido, e pegando um ponto de paridade com um ângulo novo e transformando num diferencial. O Lucky Strike é tostado. Exato. Né? Ele revestiu a paridade com diferenciação. Muito legal. Exato. Claro, deve ter uma data de validade essa estratégia, mas esse slogan realmente existiu. Lucky Strike, it's toasted. Por outro lado, ali, como ele arrancou, né? Ele pegou a frente dessa diferenciação, depois parece que os outros poderiam estar copiando. Não sei, agora eu tô pensando, né? Total. Em voz alta aqui. Isso é verdade. Quem sai primeiro sai na frente. Isso é muito legal. Então, acho que é um detalhe interessante. Assim, é um exemplo interessante disso, né? Dos pontos de paridade e os pontos de diferenciação. Perfeito. Exatamente. Top. Legal. Não, inclusive, desculpa, eu só vou fazer um acréscimo com relação a essa questão de paridade e diferenciação, porque eu acho que é interessante. Os pontos de diferenciação, eventualmente, vão virando paridade. É um processo que acontece com o tempo. Então, vamos supor, a primeira cerveja que lançou a cerveja sem álcool, ela tinha uma diferenciação, porque só ela fazia. Aí, isso acaba virando uma tendência. As pessoas, as concorrentes, elas veem que está vendendo, veem que as pessoas estão procurando isso e passam a fazer as suas versões de cerveja sem álcool. Isso passa a se tornar um ponto de paridade estratégico. Ou seja, porque agora você tem essa paridade que faz com que as pessoas localizem mentalmente, né? Essas cervejas como dentro de um grupo específico, que são as cervejas sem álcool. Tá? Então isso se torna paridade com o tempo, o que era uma diferenciação. Perfeito. Aí essa cerveja que inovou, ela vai ter que achar um outro diferencial. Então é um processo histórico mesmo, né? Legal. Eu sempre lembro, meu pai trabalhou por muitos anos em banco e ele falava que no banco isso é muito cruel, porque em algumas áreas você consegue patentear uma parada e aí a galera não pode copiar. No banco, essas patentes de inovações como essa, elas duram 60 dias aqui no sistema bancário brasileiro, pelo menos. Então, se você inventa uma parada, você tem certeza que só vai durar 60 dias. Daqui a 60 dias todo mundo vai poder pegar aquela ideia que você fez e executar também. Que louco. Tipo, exemplo, sei lá, você vai no Bradesco, tem lá o Bradesco Prime. Esse tipo de segmentação, acho que existe desde os anos 90, mais ou menos. Não tinha antes você ter segmentações de clientes, de tipos de cartão. E que aí esse cartão te dá mais benefício. E se você vai no aeroporto, você tem esse cartão, você tem a área VIP, sabe? Essas coisas não existiam. É isso. Alguém inventou essa parada, que é brilhante, porque em vários níveis, porque te ajuda a segmentar os seus públicos, etc. Durou 60 dias. E 60 dias depois, todos os bancos vão lá e vão fazer. Você já sabe que eles todos vão fazer, tá ligado? Que loucura, cara. Então não dura. E aí é por isso que o sistema bancário brasileiro é elogiado no mundo afora, né? É muito avançado. Não tô falando que é só por isso, mas acho que esse é um dos motivos, porque você tem que estar constantemente inovando. E quando um inova, todos inovam, né? Então, de alguma forma, o mercado ele caminha a passos largos. Então ele fica sofisticado muito rápido. Agora, outra coisa que eu ia falar, você falou do benefício. O Clayton Makepeace traz 5 segredos da oferta. Por favor, vai, revela pra mim. E o primeiro mire no benefício preciso que o seu prospect está procurando. Legal. Então, eu achei isso legal em 2 níveis. Um, que ele fala de benefícios que você trouxe e que a gente não tinha falado muito ainda sobre. E segundo, que o seu prospect está procurando. Voltando agora você precisa entender o seu público. Sim, o resultado dos sonhos, né? Exato, porque se você pegar um benefício que você acha legal e o seu prospect não valeu de nada. Então Você tem que mirar a sua oferta no benefício que o seu prospect está procurando. Cara, inclusive uma vez, tem uma cliente nossa que é a Giovana, um beijo pra Gil, ela falou assim que ela estava citando sobre o público que compra alumínio, compra essas coisas e tal. Aí eu falei, não, eu tava pensando em fazer uma promoção com desconto e tal. Ela falou, cara, esse público às vezes prefere um boné com a marca, ou um estojo, um boné, uma coisa que ele possa usar no dia a dia do que um desconto. Falei, caraca, legal, porque ela trabalha nesse ramo há muito tempo, né?
E aí eu falei, pô, olha que legal, né? Então, tipo, primeiro é o que ele tá procurando e já linkando até com a coisa do bônus que você falou. Exato. Mas, se bem que nesse caso, provavelmente, depende de como eu construí a oferta. Talvez fosse um brinde naquela ocasião, mas só pra ilustrar a questão, achei legal isso, porque o que ele valoriza, às vezes você acha que ele vai valorizar mais o desconto. Não, esse público valoriza mais o bônus. Perfeito. Por exemplo. Perfeito. Não, e é engraçado, porque ainda que meio que é um brinde, que é o ponto do Clayton Makepeace, no Evaldo, ele fala assim, quando ele fala baixar o preço é para perdedores, ele fala, você tem que aumentar o valor. E o método que ele utiliza para isso é jogar mais bônus. Ó, que interessante. Então é isso, é literalmente, você tem duas opções. Você pode danificar a sua margem e talvez a percepção do mercado sobre a sua marca, ou você pode dar um boné e dar o mesmo efeito. Exato, né? Que às vezes vai te custar até mais barato. Vai ficar mais barato, exato. Às vezes você já tem. Então, muito interessante. Então, essa parada dos benefícios é bem importante. Só para você saber, rapidamente, os outros segredos são: seja bizarramente generoso com os seus prêmios, que são os bônus. Legal. Tenha certeza que você tem que você tá gerando uma altíssima percepção de valor. Tenha certeza que você tá sendo verossímil, tipo, que a sua oferta é acreditável. Caraca, eu acho que a gente tá, sei lá, 1 hora talvez falando sobre oferta, isso aí é muito importante, né? Tipo, saiba o que você tá prometendo, né? Tipo, pô, não faça uma promessa enganosa, alguma coisa que você não... Ou simplesmente algo, não é nem de má fé, mas algo que você não possa entregar, né? Ou que pareça, porque tem isso. É verdade, o ponto aí dele tá não é de nem percepção, tipo, você né? não entrega. A percepção é tipo, se a pessoa olhar e falar, não tem como isso ser verdade, ferrou. Aí a gente entra no segundo fator do Hormose, né? De valor. É a percepção de que eu vou conseguir alcançar aquilo. Se ela não tiver a percepção de que ela vai conseguir aquele resultado, ela não compra também. Perfeito. Perfeito. E uma das formas de matar isso é quem sou eu para te fazer essa oferta. Sim. Porque parte da percepção de que não é possível vai vir do quanto a pessoa acredita em você, ou que você tem a expertise, ou a velocidade, ou a estrutura, ou o que for, para realizar aquilo. Um fator que também ajuda muito nesse sentido de percepção de que se eu vou alcançar, né, a probabilidade e tal, é você trazer personas, cases, quer dizer, de outros clientes que já tiveram resultados e que são parecidos com a sua persona, né? Perfeito. Então você fala, pô, essa pessoa que perdeu tantos quilos em, sei lá, 1 mês e tal, e aí você pega, pô, pra mulher você mostra a mulher, pro homem você mostra o homem. Então, isso também ajuda a criar essa percepção de que, pô, então pra mim vai ser possível, se pra ele foi, pra mim. Perfeito. Aí a última apresente tudo com uma copy clara e persuasiva. Legal. Uma puta copy boa. Então, interessantíssimo. Erros comuns, beleza. Aí só lembrando, a gente, olhando para os componentes, eu acho que a gente falou do bônus já, falamos da garantia, especialmente essa do investiga, se o que você vende já não é obrigado. Qual é a garantia que você já é obrigado a dar no seu ramo? E dá um jeito de empacotar aquilo e mostrar valor a partir dessa garantia que você já é obrigado a fornecer. Perfeito. Né? E aí outra coisa do preço, que a gente já falou também que o preço é posicionamento. Com certeza. Tomar esse cuidado. É um insight importante, parece talvez bobo, é uma frase curta, mas diz muito. O preço posiciona. Você escolher o seu preço vai dizer um pouco o que as pessoas acham da sua marca. Foi o que você falou. Não necessariamente o preço baixo vai indicar uma marca ruim. Voltamos à BIC. Mas não tem como você associar uma caneta BIC a luxo. Sabe que às vezes a galera quer se posicionar como high ticket. Não, aqui eu vendo uma experiência. Sempre experiência. Eu vendo experiência. Não vendo, sei lá, caneca. Eu vendo uma experiência. Cara, não sei. Talvez seja melhor você vender caneca. Uma boa caneca por um preço justo, igual a BIC. Exato, exato. Então é isso. Mas o preço posiciona. Não adianta você... eu vendo experiência. A sua caneca está abaixo da média do mercado ou está na média do mercado. Né? Se você quiser vender experiência, assim como a Montblanc vende uma caneta que é muito mais, é uma experiência, você vai ter que cobrar muito mais que a média de mercado, como a Montblanc faz comparado à BIC. Mas é isso. Aí é um outro jogo, eu acho. Assim, é o que você falou, tipo, oferta não indica
se tem que ser high ticket, se tem que ser... É como você posiciona. Mas o jogo dessa coisa muito high ticket e tal, eu acho que ele vai para além de oferta. Para funcionar, vai muito pro branding, né? Você tem que construir uma marca muito forte, tal, tipo Rolex, sabe essas marcas de luxo? Não adianta o cara só um dia montar uma puta oferta assim, é um relógio que vai custar 40 mil e tem esses bônus e essas garantias. E falar, isso se a gente for pensar em produto, é verdade. Se a gente for pensar em serviço, aí particularmente, assim, vou fazer um parênteses aqui dentro do infoproduto, né? Tá. Você mesmo me disse, aí eu vou parafrasear você. Mas que um dos upsells, né, que para quem não lembra aí dos últimos episódios, seria você acrescentar uma oferta depois que você vendeu alguma coisa, né? Você acrescentar um produto depois que você vendeu alguma coisa. Então, eu vendi alguma coisa por R$10, aí eu vou lá e vendo outra coisa por 20. Basicamente seria isso, resumindo bastante. Um dos upsells bastante comuns seria você oferecer mais acesso às pessoas. Então, é muito comum, né, dentro do infoproduto você ter encontros presenciais ou masterminds ou grupos, né, com acesso restrito. E esse acesso restrito, ou esse acesso diretamente com o especialista, né, ele também é uma coisa que aumenta muito. Aí, obviamente, tem a ver com marca, que nem você falou, mas Sim. é uma marca pessoal. Mas também com quanto que você vai conseguir absorver daquilo, quanto que você vai conseguir se aprofundar naquilo, né? Perfeito. As relações que você vai conseguir também criar, porque aí no Mastermind você vai fazer networking. Então, você está criando também uma série de benefícios, uma série de... né? Você também está construindo, só que realmente é um jogo mais caro, mas né, ela existe ali. Perfeito. Perfeito. E aí, matamos então? Cara, creio que nós matamos. Eu acho que a gente passou pelos principais pontos. A gente passou, na verdade, foi até científico, eu acho, porque a gente passou por metodologias diferentes, definições diferentes de oferta, mas ao mesmo tempo a gente procurou, acredito que com sucesso, achar o que elas têm em comum e como elas se complementam quando não tem em comum, né? Eu acho que, para mim, de insights que eu tirei, acho que primeiro, toda essa sequência aí do Makepeace, né? Makepeace e do 16 Sales Letter. Toda essa sequência foi bem legal, porque eu não tinha a definição deles, eu tinha do Hormose. Essa questão de garantia de bônus. Bônus é uma coisa que eu deveria pensar mais sobre. Então, me trouxe também esse insight bem legal. E eu acho que, de forma geral, foi bastante... Para mim, foi bastante relevante, e é sempre bastante relevante poder falar de oferta, porque eu acho que até esse amadurecimento que você trouxe com relação ao mercado, com relação ao que as pessoas estão dando mais atenção e tudo mais... eu não sei se isso é tão verdade que eu vou falar. Pode ser uma impressão, tá? Mas talvez porque a gente tinha esse sistema do lançamento e tal, e o marketing digital era uma coisa mais nova, uma coisa mais assim, era uma coisa muito também distante, às vezes, do tradicional. Então, existia o digital e o tradicional, e eles dificilmente não, isso não é verdade, mas... o cara que estava pro digital, às vezes ele era muito digital, e o cara que estava no físico, às vezes ele era muito físico, e aí foi criando-se essa junção das coisas. E, como a gente está falando de inteligência artificial o tempo todo, como a gente está falando de venda pelos canais digitais, como a gente está falando de rede social, como pós-pandemia também as coisas aceleraram muito, eu sinto que essa fusão... ela se torna cada vez mais um casamento indissociável mesmo, sabe? Na verdade, o marketing é o marketing. E você tem canais digitais, e você sabe que você vai encontrar seu público pelo digital, né? Para além de outras possibilidades, né? Obviamente, mas o digital ele se tornou uma força muito grande para ser simplesmente um apêndice assim, do marketing. A gente tem o marketing digital aqui, né? Tipo, não, ele tem um puta protagonismo porque ele é canal, ele é meio, né? Tá. Entendendo isso, eu acho que o marketing digital, quer dizer, o empreendedor tradicional, ele se beneficia do conhecimento do digital, enquanto que o digital se beneficia do conhecimento de negócio. Então, quando a gente passa a dar mais atenção para a oferta, a gente passa a olhar mais para a questão inteira do ponto de vista de negócio. Eu acho que isso é muito importante, porque o marketing, ele é... Assim, eu não lembro qual que foi a analogia que o Flávio Augusto fez, mas é algo do tipo... É o pulmão da empresa, né? Alguma coisa assim. Porque realmente ele tá no cerne ali do que você precisa fazer para ser bem sucedido no mundo atual, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de marketing, né? A gente tá falando de... Então, o marketing é muito importante. Mas, querendo ou não, ele tá servindo ao negócio.
e aos objetivos de negócio. Então, no final das contas, né, por mais que a gente seja marqueteiro, certo? A gente é dono de negócio, certo? Nós somos empresários, nós somos donos de negócio, a gente fala com empresários, com donos de negócio, né? Então a gente quer fazer com que essa balança seja positiva. Né? A gente quer fazer com que o cara consiga vender, consiga ter margem, consiga ter crescimento, consiga ter escala, consiga ter cliente, consiga ter indicação, consiga ter etc, etc, etc. Né? Então, eu acho que a gente está tirando os panos da parada e falando assim, tá, não é só sobre... enfim, criar aquela audiência e tal, ou criar aquele pico de venda também, se eu fazendo agora a referência ao lançamento, né? É tipo, esse é um modelo de negócio que faz sentido para você, porque é meio loucura, né? As pessoas iam meio que cegamente, eu vou dizer cegamente, de uma forma até leviana, mas assim, tipo, puta, eu preciso fazer assim, eu preciso fazer a live e tal, etc. Só que você já olhou pro modelo de negócio dos caras? É tipo, porra, você fica o ano inteiro produzindo conteúdo, aí você, tipo, em 3 meses você produz conteúdo e depois em uma semana você abre carrinho e faz um pico de venda. Sendo que você colocou dinheiro antes, tá? Exato. Esforço e dinheiro antes. Então, tipo, essa é a vida que você quer viver? Exato. Beleza, você quer? Mano, vai, tá ligado? Mas entenda que isso é um modelo de negócio, que ele se constrói em cima de picos e de antecipação de caixa. Obviamente, se você vai fazer tráfego pago, mesmo que seja para um negócio local, mesmo que seja para alguma coisa que você vende recorrentemente, via de regra, você vai ter que colocar dinheiro antes também. Só que você vai ter um ciclo de feedback muito menor do que 3 meses. Exato, é bem diferente. Em uma semana, você já consegue saber se mais ou menos como tá dando certo. Em um mês, você começa... Aí, em 3 meses, você já vai estar muito mais avançado do que você estaria se você estivesse se preparando, criando uma audiência. E sem contar que esse cara que faz 4 lançamentos no ano, ficou, de repente, 1 ano na sombra só fazendo conteúdo também. Então, assim, eu acho que essa cabeça de negócio... é muito importante. E quando a gente coloca o negócio e entende que a gente está falando de negócio, aí a oferta ela se torna... ela ganha essa importância, esse palco. Entende? Então, por isso que eu fico muito contente, né? Voltando à minha frase original. Contente em falar sobre oferta, porque a gente está falando sobre alguma coisa que mexe muito o ponteiro, que faz muita diferença, que pode fazer você, se você não prestar atenção nisso, sofrer por anos... não entendendo por que você não está encontrando o cliente certo, por que o lead não está convertendo, por que o seu negócio não está dando certo. Porque, pô, às vezes você tem alguma coisa de valor para oferecer, mas você não soube, de novo, né, empacotar isso da forma correta. Ou seja, criar uma boa oferta. Perfeito. Perfeito, legal demais. Eu acho que 2 pontos que são legais para você que é empreendedor e assistiu até aqui, eu digo legais no sentido de esperançosos mesmo, assim, de quanto poder está na sua mão. O primeiro de novo, essa centralidade aí da oferta na parada. Então, eu achei muito interessante ver grandes copywriters falando uma boa oferta vence uma boa copy. Isso é uma validação do caramba, né? Porque ele tá falando do ponto de vista completamente técnico e imparcial, né? Tipo, não é porque eu sou copywriter que eu vou endeusar a copy acima de outras coisas que podem ter mais influência sobre o seu resultado. Perfeito. E o segundo ponto eu achei interessante que o Clayton Makepeace escreve o Quick Start Copywriting. Parece que ele tá olhando para copywriters do zero, assim, o cara quer começar a ser copywriter. Até porque lá na capa do livro tem assim, aprenda esse sistema que pode te gerar pelo menos $10.000 por mês como renda extra, sabe? Mas ele também fala então ele fala para copywriters, aspirantes ou já mais experientes, para marqueteiros e para donos de negócio. Então ele está enxergando que essas 3 personas podem estar lendo o livro. Legal. E ele fala assim, se você é um copywriter júnior, muito dificilmente você vai ter alguma voz na montagem da oferta. Você pode ter que escrever a oferta, mas de influenciar, do tipo, bota esse bônus, é praticamente zero. Legal. Se você é um marqueteiro, é um pouco maior. Ainda assim, você tem que fazer a sugestão para o dono do negócio, dar essa garantia, bora pôr esse bônus. Que é a nossa situação quando a gente está tratando com os clientes. Exato. Mas é uma sugestão, em último. Se ele te ouvir e der certo, você é um deus. Mas ele pode não te ouvir e também pode te ouvir e não dar certo. Aí é o pior caso. Mas ele fala, se você é o dono do negócio, você inventa a sua oferta. Você tem todo o poder na sua mão
para você modificar a oferta de acordo com o que você acha que vai vender mais. Então acho que isso é meio esperançoso mesmo. Terminar num tom interessante para você, dono de negócio, profissional liberal, empresário, que é o poder de se montar uma oferta está totalmente na sua mão. O poder e a responsabilidade, né? Citando o tio Ben, né? O tio Ben, exato. Grandes poderes, grandes responsabilidades, mas é isso. Então, olha, bota, sabe, no nosso caso lá do funil, quando a gente montou a 8 mãos, a gente desenhou na lousa mesmo. E ficou assim, papo de umas 2h30, 3 horas, olhando para a lousa, assim, e buscando onde que tá a falha, como é que isso vai ser recebido pelo meu lead. É isso que o meu público quer? Sério, eu te questiono de novo, quantas vezes você já sentou para fazer isso? Para refletir nesse nível? Vale muito a pena. Então faça esse exercício. E acho que com o arcabouço aqui... Eu falei, matamos no sentido o episódio. Claro que a gente não matou oferta enquanto tema. Mas eu acho que com o arcabouço que a gente conseguiu construir juntos aqui, você tem muitas ferramentas para olhar para o seu produto, olhar para o seu serviço, montar uma oferta ou melhorar a sua oferta e vender muito mais. Né? Que é o grande foco aqui, trazer conhecimento que te põe mais dinheiro no bolso. Não é Exatamente, isso? Exatamente. Inclusive, se você estiver vendo esse episódio e ainda não viu o episódio sobre anúncios e sobre páginas, seria uma continuação interessante. Mas não fica maratonando, apesar de eu querer que você maratone, que você dê todos os likes, se inscreva no canal e tudo mais. Eu quero que você assista, anote, tá bom? E coloque isso em prática. Beleza? Depois vem falar pra gente. Top demais. Maravilha. Então, esse foi mais um episódio do Terra Vista Talks. Você que ficou aqui com a gente até agora, o nosso muito obrigado. E tenho certeza que agora, como o Thiago falou, é botar em prática. Também não maratone. Vai logo botar em prática, depois você volta. Porque, via de regra, um problema solucionado gera mais 5 problemas, né? Exato. Então, no momento que você solucionar a oferta, você fala, e agora? Agora eu preciso que o meu anúncio converta. Aí você vem e assiste o episódio do anúncio, você não viu. Aí, agora eu vi que o anúncio tá bom, mas a página não tá convertendo. Aí vem e assiste o episódio de página. Vai de acordo com os problemas que vão aparecendo. Perfeito. Eu acho que isso até melhora a nossa assimilação. Quando você... Porque você está vivendo a parada, é muito diferente. Por muito tempo eu quis acumular muito conhecimento para então ir pro problema. Que aí eu já vou ter as soluções. Não tem, porque você não grava, porque você não sabe que aquilo é importante. É totalmente diferente quando você já está com o problema. Você fala, como eu resolvo isso? Você vai buscar. Igual isso aqui, se eu tivesse lido todos esses livros, eu não ia lembrar tudo que eu li sobre oferta, mas eu precisava gravar um podcast sobre oferta. Aí eu assimilei muito melhor o assunto de oferta. Então, faça isso problema por problema. Mas, no mais, o nosso muito obrigado por estar aqui. Se você gostou desse episódio, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like, assim esse vídeo vai para mais gente e isso permite que a gente faça ainda mais conteúdo para você. Se você tem algum tema de interesse para a gente fazer uma imersão destrinchando, coloca aqui nos comentários e na descrição tem lá o nosso link para uma consultoria gratuita. Se você quiser entender como isso se aplica ao seu negócio especificamente, a gente faz isso contigo numa chamada juntos, beleza? É só preencher o formulário. Então, no mais, nosso muito obrigado. Obrigado também à equipe do Estúdio WA, Carlão. Tamo junto mais uma vez. Muitíssimo obrigado. E até o próximo episódio de Terra Vista Talks. Valeu!